Mateus capítulo 5, versículo 16, versículo 14, vou ler do 14 até o 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Com licença aos que estão online, boa noite. Eu vou tirar aqui os comentários para que vocês possam se concentrar e não se distrair com nada, tá bom? Depois eu ativo novamente. Deus abençoe. Gisele, Priscila, Nelly, Mila, Franciele, João, Carlos, Patrícia. São três Patrícias. Nós temos 3 Patrícias no culto. A Shirley, Luciana, tá bom? Com licença. Fabrício, Dona Mila. Acho que eu falei todo mundo, né? Vamos lá então. Com licença. Vamos ler de novo? Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. É sobre nós isso? É porque a gente é o tal ou é a luz dele na gente? Se temos ele, temos a luz dele. E se não temos ele? Não temos luz. Então é sobre a gente ou é sobre ele? A gente é o tal ou é ele? Vocês são a luz do mundo. Quem tem o Espírito Santo, quem já se entregou para Cristo. Porque uma coisa, como nós falamos na live ontem, uma coisa é visitação, outra coisa é habitação. Se você não assistiu, nós fizemos uma live ontem, para quem está ao vivo, né? Se você acompanhou, se você está acompanhando a gravação dessa mensagem, essa live aconteceu na terça-feira, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe todas as mulheres. O dia de vocês são todos os dias. Então, ontem, dia 7 de março, nós fizemos uma live, Michele e nós falamos sobre o valor que temos em Cristo. E aí, na live, uma de várias coisas que foram faladas foi essa. Uma coisa é Deus visitar, outra coisa é Deus habitar. Então, qualquer pessoa que ora com fé, que clama a Deus, pode receber uma visitação dele. Independente de quem a pessoa seja, ela pode estar lá na prisão agora, ela pode estar morando na rua, ela pode, não importa a religião, pode ser uma pessoa que está distante de Deus, afastada, mas ela com fé, clamando, Deus com sua misericórdia, visita essa pessoa. Mas, quando uma pessoa não clama apenas, não ora apenas, mas quando se entrega para Cristo, quando casa com Cristo, quando coloca a aliança de Cristo e faz com ele e assume com ele um compromisso, esta pessoa passa a ser habitação de Cristo, habitação do Espírito Santo. Não é visita, é morada. Está morando, não é uma visita. Ok? Essa linguagem fica clara para todos nós, né? Tem gente que vai na nossa casa nos
visitar. Tem gente que mora com a gente, certo? Muito obrigado. Não foi carne e nem sangue que te revelou. Pode deixar aí. Então, quando o Espírito Santo habita numa pessoa, ela é luz, porque ele é luz, então ela passa a ser luz por causa da habitação dele. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, onde ela é colocada num pedestal, ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Sabe uma coisa que vem já de cara aqui na minha cabeça? É que nós fomos criados para relacionamento. Sobretudo com Deus e com as pessoas. Nós não fomos criados para ficarmos isolados, para sermos bichos do mato, como diz o outro. Nós não fomos criados para a gente ficar... Tudo bem, claro que tem momentos que a gente quer ficar em casa. Tem momentos que a gente quer ficar sozinho. Tem momentos que a gente quer ficar quietinho. Mas são apenas momentos. O normal é a gente se relacionar com as pessoas. Isso glorifica a Deus, porque essa é a maneira da luz dele que está em nós iluminar e chegar a outras pessoas. Tá claro até aqui? Tá claro? Muito bem, então, eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido falar, que nunca foi tão, digamos assim, fácil. Fácil não é, mas nós estamos com a faca e o queijo na mão, digamos assim. Faca e o queijo na mão. No sentido de glorificar a Deus. Porque como o mundo está mais complicado, está mais tenebroso, está mais escuro, como a escuridão aumenta, como o mundo piora, e a Bíblia avisa isso, fala sobre isso, como o ser humano vem se corrompendo cada vez mais, como o egoísmo vem aumentando, o individualismo também vem aumentando. É profético isso. Uma pessoa que tem essa luz tem a chance de brilhar mais. Porque se eu pego uma vela, agora aqui com o salão todo aceso e acendo, vocês vão ver aqui a vela acesa, mas é completamente diferente se nós apagarmos todas as luzes, fechar aquela cortina lá, fechar essa porta aqui, vai ficar tudo escuro e vocês vão ver o fogo e a luz da vela com muito mais clareza do que se acendermos com o salão todo aceso. É isso que está o mundo. O mundo está escuro. O mundo está escuro. Ou não? O mundo está escuro. Então aqueles que têm Cristo, aqueles que são do Evangelho, têm a oportunidade de iluminar como nunca antes. Não está difícil. Repito, temos a faca e o queijo na mão. Temos a luz. Temos a luz. No versículo 16 fala, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Nós temos aprendido que a salvação é pela graça, mediante a fé. É o que a Bíblia ensina, é novidade para alguns crentes, para alguns cristãos. Eu, depois de
conhecer e pregar a palavra há muitos anos, fui entender isso de forma mais clara de quase 2 anos para cá. E é muito claro, parece que... É muito claro quando a gente lê lá várias passagens de Romanos, várias passagens bíblicas, principalmente quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. É muito claro, a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porém, embora a salvação não seja pelas obras, quando eu sou salvo, eu vou apresentar as obras de uma pessoa que foi salva. Então, tem obras? Tem. Não para alcançar a salvação, mas depois de ter sido alcançado pela graça, eu vou apresentar as obras de alguém que foi alcançado, de alguém que foi salvo. Se eu não tenho obras, minha fé é morta. Se eu não tenho obras, frutos, então, que salvação é essa? Que graça foi essa que eu estou dizendo que me alcançou? Eu preciso apresentar. E não é forçado, porque se for forçado ainda já não está valendo. Não é algo assim que eu tenho que apresentar obras. Eu fui salvo. Eu tenho que dar fruto. Não é forçado. O fruto é natural. As obras vão evidenciar que de fato eu me converti, eu me arrependi, eu nasci de novo, eu me entreguei, eu me rendi e essa luz está em mim. Aí eu vou iluminar, aí eu vou frutificar, aí eu vou apresentar as obras. E é quando eu apresento essas obras, os frutos do Espírito, que as pessoas, como está escrito aqui, louvam a Deus por essas obras que eu apresento. Pô, graças a Deus por você ser assim. Glória a Deus por isso que você fez. Glória a Deus por essa maneira que você agiu. Nossa, essa maneira, a maneira como você se comportou é de uma pessoa mesmo que tem luz. Glória a Deus. É o que está escrito aqui, ó. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e te louvem, e nos louvem. Não, e louvem o seu Pai que está no céu. Está no céu e está também aonde? Em nós. Está no céu e está em mim. Está no céu e está em você. E porque está em você, você apresenta as obras, os frutos de alguém que tem essa luz, que o Espírito Santo habita, de alguém que é do Evangelho do Reino, de alguém que a graça alcançou, de alguém que compreende o Evangelho, que está compreendendo o Evangelho, que está compreendendo a graça e que está apresentando essas obras, apresentando esses frutos, exalando esse perfume. Muito bem. Dito tudo isto, a pergunta valendo 1 milhão. 1 milhão. A Né já está pronta ali. Ela está sempre ganhando. Ela está sempre ganhando milho. 1 milhão. Então, a pergunta é: do que as famílias, os casais, os solteiros, as pessoas mais precisam? Se a gente pegasse uma folha aqui agora e desse para cada um de vocês, eu também aqui, a gente escrevesse, depois juntasse todas as folhas de todas as necessidades que os casamentos têm, que as pessoas têm, que os solteiros têm, que as famílias têm, que os pais têm, que os filhos têm, que os irmãos têm, nós íamos encher a folha. Diálogo, carinho, amor, paciência, e aí todo mundo ia falar um monte de coisa. A gente ia juntar tudo e ia ficar um monte de coisa. Mas de todas as virtudes, de
todas as características, de todas as necessidades, de todas as qualidades, de tudo o que mais nós e as famílias precisam. De algo que engloba tudo isso. De algo que, quando entendemos todas as virtudes, tudo de bom, está no pacote desse algo, que é o Evangelho, que é a presença de Deus. Porque se você comprar livros, se você assistir vídeos, se você assistir palestras, por exemplo, de casais, palestrantes, autores de livros, as pessoas vão falar. Se você assistir um podcast de alguém falando de casamento, se você comprar um livro, o que as pessoas vão falar? Vão falar de que tem que ter, como eu disse, diálogo, que tem que ter amor, que tem que ter paciência, que tem que ter carinho, que tem que perdoar, que tem que ter misericórdia, que tem que ter bons olhos, o marido com a esposa com o marido. Vão falar, vão ficar dando dicas e dicas e dicas e conselhos e conselhos e conselhos, que nós encontramos todos eles já aonde? No Evangelho, na Palavra de Deus. Só que o Evangelho, só que tem um detalhe aí. Quando nós mergulhamos no Evangelho, quando nós mergulhamos em quem Jesus é, então a gente compreende que Jesus falou e dava o exemplo de humildade, de amor, de generosidade, caminhar mais uma milha. Pega essas coisas e coloca para dentro de um casamento e me diz como é que vai ficar esse casamento. Pegam esses ensinos e coloca dentro de uma casa, me diz como é que vai ficar essa casa. Pega esses ensinos e coloca, aplica-os numa família e me diz como vai ficar essa família. Eu não estou dizendo que o Evangelho é para isso. Jesus não veio para isso. O Evangelho, em suma, ele é para a salvação, para a eternidade, para transformar a nossa natureza. Só que dentro do pacote, claro que está com a nossa mudança, porque a mensagem do Evangelho é o homem, o ser humano, nascer de novo, trocar a natureza de carnal para espiritual, e assim ele conseguir fazer a vontade de Deus, alcançar a eternidade. Agora eu te pergunto, uma pessoa com a natureza trocada de carnal para espiritual, uma pessoa espiritual, uma esposa espiritual, um marido espiritual, um pai espiritual, uma mãe espiritual, um filho espiritual, se o casal for espiritual, ou se pelo menos um dos dois for espiritual, a gente já vai ter bastante evolução aí. A coisa já vai melhorar bastante. Está dando para entender? Não é a função principal do Evangelho, mas é algo que o Evangelho também atinge. De tão completo que ele é, de tão profundo que ele é. Está dando para entender? Está claro? Está claro? Porque ele vai me transformar. Porque você vai procurar qualquer conselheiro de pais e filhos, você vai procurar qualquer conselheiro de casamento, você vai procurar qualquer pessoa para dar conselho sobre família. Normalmente ela vai falar assim, olha, primeiro você muda, para depois buscar a mudança do outro. Invista primeiro em você, cuida de você, você tem que mudar. Só que o Evangelho faz isso como ninguém. O Evangelho faz isso como ninguém. Porque o Evangelho não só nos dá a direção que nós precisamos, ele nos dá a capacidade. Porque uma pessoa sem Evangelho, só com dica, ela fica, tem que mudar. Mas se ela não tiver a capacidade de mudar, se ela for carnal, ela vai tentar mudar e não vai conseguir. Ela vai ficar cheia de dica
E às vezes é um risco isso, porque ela pode ficar cheia de dica e depois se sentir pesada com tanta dica que ela tem e ela não está conseguindo executar nenhuma dica, ou quase nenhuma dica, porque não é pela força do braço. Então, quando nós falamos do Evangelho, é completo no sentido de que são as palavras de Jesus e o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. É a palavra e o Espírito. É a orientação, o conselho, a direção, as palavras e o poder. O poder para executar. Recebereis poder descer sobre vós, Espírito Santo. Marcelo, você está querendo dizer que as famílias, os casais, os pais, filhos, precisam de mais evangelho? Do evangelho? Sim, lógico, óbvio. Esse mergulho que a gente tanto fala no evangelho, ele vai me transformar, me salvar e me proporcionar essa luz para que eu ilumine a minha casa, para que eu ilumine quem chegar perto de mim, para que a esposa ilumine o marido ilumine a esposa, o pai, o filho ilumine o pai. Essa coisa de que, por exemplo, eu não vou colocar filho no mundo com o argumento de que o mundo está escuro, isso é muito relativo, porque se por um lado o mundo está escuro, se você é luz e com maturidade coloca o filho e você é luz, a chance desse filho se tornar luz e iluminar o mundo é muito maior do que o mundo escuro fisgá-lo e fazê-lo ser uma pessoa que anda em trevas. Mas só que tem gente aí que vai falar o contrário, que não, que a chance é maior, mas isso vai depender de quem está colocando no mundo. Se alguém de luz está colocando uma criança no mundo, cabe a esse alguém de luz fazer o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Só que o ensino, ele vai muito além de palavras. O iluminar não é falar de luz, é transmitir luz. Então, resumindo, tudo que nós estamos falando hoje no culto, não é sobre falar do evangelho para a criança, não é sobre falar do evangelho para o marido, não é chegar para a esposa e falar, amor, eu estou indo agora numa igreja, eu estou assistindo cultos, mãe, pai, filho, filha, amor, paixão, neném, não sei como chama o marido, a esposa, e falar assim, olha, eu estou aprendendo o evangelho genuíno, eu estou aprendendo a graça, nossa, é diferente, nossa, está tão bom, nossa, está maravilhoso. Não, isso não vai iluminar o familiar. Vai iluminar o familiar se esse evangelho, muito mais do que falado, for vivenciado, for exalado, for encarnado. Eu preciso me vestir desse evangelho. Me vestir com a armadura de Deus, né, como a Bíblia fala. Eu estou aqui, ó, com essa camisa aqui, estou com uma calça jeans, tenho um sapatinho e tal. Digamos que essa camisa se chama misericórdia. Essa calça se chame amor. Esse sapato da direita, paz. A meia, estou com uma meia preta aqui, digamos que a meia se chame fé. O óculos é a justiça. Então, o relógio é a paciência, a mansidão. Se eu me vestir, todo dia a gente põe roupa. Quem aqui todo dia põe roupa? Tem algum dia que você fica peladão, peladona assim, o dia todo? Só se for um dia de folga, você fica em casa o tempo todo, né? Mesmo assim, você põe uma roupinha em casa, né? Pode chegar alguém e tal. Então, todo dia você se veste com alguma roupa. Todo dia nós devemos nos vestir do Evangelho. Do Evangelho. Se vista do Evangelho. Se vista desse Evangelho genuíno que você tem aprendido,
que você tem ouvido, que você tem lido. 2 dicas para isso, para que nós, eu me incluo, isso é para mim também, para todos nós, 2 dicas para que a gente consiga exalar esse perfume, consiga ser mais usado por Deus para tocar mais no marido, tocar mais na esposa, nos filhos, tocar mais na nossa família. 2, de acordo com o Evangelho. 2 conselhos do Evangelho que eu vou dar agora aqui. Número 1. Se relacione mais, tenha mais tempo de qualidade, priorize mais, separe mais tempo com mais qualidade, aumente a quantidade e tenha mais intensidade na sua relação com o Espírito Santo. E 2, mesma coisa, mais tempo, mais prioridade, mais contato com o Evangelho. Mais contato com Mateus, com Marcos, Lucas e João. Mais contato com esses capítulos. Mais contato. Não muitos dias sem lê-los. Não uma semana sem lê-lo. Se possível, um contato diário. E a lista de coisas que a gente faz todo dia não é pequena. Todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente põe roupa, como eu falei, todo dia a gente acorda, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente come, todo dia a gente bebe água, todo dia... Existem várias coisas que nós fazemos todo dia. Seria exagero meu dizer para que a gente tenha contato com a palavra todo dia? É exagero? É pesado isso? Eu acredito que não. Pelo contrário. Para alguém que não é espiritual, pode até ser assim. Ter contato com a Bíblia todo dia, não tenho ânimo. Mas tenha. A princípio você pode ter esse contato na raça. Começa na raça e deixa que depois o Espírito Santo vai agindo e não vai ser mais na raça, vai ser com prazer. É igual a academia, hoje fui na academia sem vontade nenhuma. Eu quando cheguei na academia, cheguei sem vontade, mas quando eu saí, minha vontade era de continuar. Não é diferente na Bíblia, às vezes você começa a ler sem vontade, você começa a ter contato com a Bíblia sem muita vontade, mas o Espírito Santo vai agindo em você, e aí você quer ler mais e mais. Você tem até que... Aí acontece o contrário. Se antes... Se antes, 3 minutinhos você já... 2 minutinhos você já fechava. Agora você tem que ter cuidado. Você fala, meu Deus, tem que trabalhar. Tem que fazer as outras coisas. Mas não dá vontade de parar. Calma aí, deixa eu parar aqui. Isso acontece. Mas isso é quando você vai buscando, vai se envolvendo, vai mergulhando no Evangelho. E às vezes, assim, quando a gente fica sem contato com uma coisa durante um tempo, depois para voltar, parece que volta. Então você volta, aí depois o prazer volta de novo. No início, às vezes é na raça, daqui a pouco o prazer já começa a voltar. Não fique muito tempo sem contato com aquilo que é muito importante, para a chama não diminuir. Não fique muito tempo sem contato com o Evangelho. Mergulhar no Evangelho não é ler bastante. É ler, meditar, tirar dúvida, compreender, ter contato frequente e vestir o Evangelho. Encarnar, incorporar o Evangelho, deixar o Evangelho te tomar, deixar ele tirar essas palavras, misericórdia, amor, paz, tirar essas coisas da folha da Bíblia, tira do papel da Bíblia e põe na tua cabeça, tira do papel da Bíblia e põe no teu coração e pratica isso aonde você for. Você vai iluminar pessoas e lugares. E as pessoas vão olhar suas obras, nossas obras, e vão dizer, glória a Deus, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E você não vai precisar forçar. Vai ser sobrenatural e ao mesmo tempo natural. É a luz que está em você. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Não dá. Não dá. Se chegar perto de você, vai ser iluminado. Se chegar perto da gente, vai sentir um cheiro do Evangelho, cheiro de misericórdia, cheiro de amor, cheiro de justiça, cheiro de quem sempre perdoa, cheiro de quem não guarda rancor nunca,
70 vezes 7. Amém? Deixa eu ligar aqui os comentários. Se alguém quiser comentar, falar, perguntar. Mas é muito bacana, né? Com licença. Caramba, é muito legal. Eu vou dar algumas referências para vocês, tá? Vocês anotarem, marcarem, depois de meditar. Colossenses capítulo 1. Leia todo o capítulo 1. E o 27 fala assim: o mistério, em poucas palavras, é esse. Cristo está em vocês. Quer dizer, a luz está em vocês. O Espírito Santo está em vocês. Isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. 27. O 27 do capítulo 1 de Colossenses. Agora, o versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, 11:1, 1 Coríntios 11:1, 1 Coríntios 11:1, diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você sabe que, para nós, pastor não é perfeito, pastor é ser humano, falha, mas é muito cômodo para mim falar assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas já Paulo, tudo bem, a gente é falho, mas essa coisa de não olha para mim, não olha para Jesus, é tipo fugir da responsabilidade de ser um bom testemunho. E eu acho que isso não é só o pastor, acho que é todo cristão. Olha, não se apegue a mim, não espere perfeição de mim, mas olha para mim sim, porque eu, como cristão genuíno, você vai olhar para mim e você não vai ver perfeição, porque eu sou humano, mas você vai ver a luz, você vai ver Cristo. Esse negócio de que não olha para mim não, está tipo fugindo dessa responsabilidade. Deu para entender? Dessa responsabilidade de ser uma boa testemunha de Cristo. Porque Paulo fala: torne-se meus imitadores. Em outras palavras, está dizendo: olha para mim. Sou perfeito não, mas olha para mim. Olha para mim, sabe por quê? Olha para mim. Porque eu sou um imitador de Cristo. Pode olhar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. E Efésios capítulo 5, também vale a pena a meditação do contexto de todo o capítulo, mas no versículo 1 vai falar novamente: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Há pessoas e lugares que Jesus quer chegar vestido de você, vestido de Neia, de Joidi, de Marcelo, de Rosana, de Michele, vestido de Alciane, vestido de Patrícia, vestido de Nelly, vestido de Kelly. Jesus vai a lugares vestido de você. Gente, Jesus é espírito, ele não vai ficar aparecendo aí para as pessoas. Ele aparece para as pessoas quando você aparece, porque ele habita em você. Então as pessoas veem Jesus em você. Pessoas, muitas vezes, que não lêem a Bíblia, que não sabem o que é evangelho, que Mateus, Marcos, que Lucas, que João, que é isso, evangelho. Mas ela sabe quem é você, ela trabalha com você, ela convive com você, ela conhece você. Mateus, Marcos, Lucas, João, não sabe quem é. Jesus também não, mas ela sabe quem é Michele. Porque Michele está todo dia lá, ou quase todo dia com ela. Michele, ela sabe quem é, Michele, ela vê, Michele, ela toca. Então, se a Michele brilhar, a luz de Jesus, pode ser que essas pessoas, ou essa pessoa conheça Jesus convivendo com a Michele. E é claro que a glória é toda de Jesus. E não Como é que é aquela passagem que a gente leu? Que a gente comentou ontem. É o tesouro em vaso de barro. O tesouro em vaso de barro. É um tesouro, é uma luz. É um espírito maravilhoso dentro de um vaso de barro. Não é sobre o vaso, é sobre o tesouro. Não é sobre o vaso, é sobre a luz que habita no vaso.
é um privilégio, é uma responsabilidade também. Então, tem uma frase, olha essa frase, olha essa frase. Eu não sei se vocês já ouviram. Tem uma frase que diz assim, não lembro quem citou, mas ela é forte. A frase é assim, pregue o evangelho no trabalho, na vizinhança, pregue o evangelho no dia a dia, prega. E quando for necessário, use palavras. Vou repetir. Prepara um milho lá, Michele. 1 milhão, aquele milho grandão para quem interpretar bem essa frase. Tá fácil. Vou repetir. Pregue o evangelho e quando for necessário, use palavras. Depois de toda... Talvez não seria tão fácil entender essa frase se eu não falasse ela depois de toda a pregação. Se eu falasse ela antes, no início do culto. Mas agora acho que fica fácil, né? Deu para entender ou mais ou menos? 100% mais ou menos ou não? Pessoal que está online, deu para entender? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E quando necessário, use palavras. O que você entendeu? O que vocês entenderam? Fala, Néia. Você que é uma excelente aluna. Fala aí. Exatamente. Prega com atitudes. Prega com comportamento. Prega com o que você é. A maneira que você trata as pessoas, com o teu caráter. E aí, quando for necessário, você vai lá e fala. Fala da Bíblia, evangeliza. Porque, na verdade, suas atitudes já estão fazendo esse papel de evangelização. E quando você for usar palavras, a conta vai fechar na cabeça da pessoa. Por isso que tu é assim, né? Por isso que você é amorosa assim, né? Por isso que você releva, né? Por isso que você me tratou bem na hora que eu não merecia. Agora está tudo fazendo sentido. No dia a dia. Amor. Não entrando em esquema, porque aí o pessoal fica de olho. Está lá no trabalho. Aí o pessoal está entrando num esquema. Aí você não entrou. Aí a pessoa fala assim, cara, aquela pessoa ali... Um exemplo, só um exemplo. Você não falou nada, mas o fato de você não ter entrado, não ter feito aquilo lá de errado, aquela atitude já falou. É como se você tivesse subido em cima da mesa e falasse, pessoal, seja íntegro, seja reto. Você não falou nada. A tua atitude falou. Depois, quando você chegar num dia, num cafezinho lá, numa confraternização da empresa, no dia que você chegar no canto e falar com a pessoa, olha, Jesus, eu creio em Jesus. Aí ela vai lembrar. Ela vai lembrar de algumas atitudes suas. E aquela palavra que sair da nossa boca vai vir na mente dela, no coração dela. Ela fala, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Muito bacana, né, pessoal? Essa frase? Essa frase é, pregue o evangelho. Depois eu vou ver quem falou, não lembro agora. Quando necessário, use palavras. Pregue o evangelho para o teu marido, pregue o evangelho para a tua esposa, pregue mais o evangelho para o teu filho, pregue bastante o evangelho para a tua filha. Quando necessário, use palavras. Ou seja, fale menos e mostre mais, ilumine mais, exale mais o perfume de Cristo. Tenha paciência, misericórdia, ame, dá outra face. Faça coisas boas da pessoa não merecendo. Contraria a tua carne. É um desafio isso. Por isso que eu estou falando. Precisamos do Espírito Santo e precisamos estar em contato com os evangelhos para o próprio evangelho nos dar força, para o Espírito Santo nos dar poder, para a gente conseguir realmente cumprir esse papel, para a gente conseguir praticar tudo isso que está sendo falado aqui, para que não fique na teoria todas essas coisas, sabe?
né? Gente, eu não sei quando, mas em breve eu vou fazer uma pregação que é a continuação dessa aqui, mas é falando da graça do Senhor Jesus, porque assim, vou encerrar a mensagem com isso, tá? Graça é um favor imerecido. Então, Jesus teve graça, amor e salvação quando a gente não merecia. Ok. Sabe o que as famílias, os casais, as pessoas, a maior evangelização é essa. É você estar sempre dando graça sem a outra pessoa merecer, porque isso constrange, e isso leva a pessoa a um constrangimento, a uma reflexão e muitas vezes a um arrependimento. Então a nossa carne quer dar essa surra de gato morto na pessoa. A carne quer dar a surra de gato morto. O que a gente faz? Carne, você quer isso? Então tá, eu vou fazer o contrário, carne. Ah, carne! Tu vou fazer o contrário que tá mandando eu fazer. Tu quer que eu fique calado, carne? Eu vou lá falar com ela. Tu quer que eu ligue e fale as verdades? Eu vou lá, eu vou falar, eu vou passar amor para ela. Mas não é falsidade. Não é falsidade. É a luz. É a graça. Precisamos mergulhar mais e mais no Evangelho para chegarmos a esse nível, para praticarmos, manifestarmos, encarnarmos essa graça. É isso que vai ganhar o familiar para Cristo. É isso que vai santificar o marido, santificar a esposa, santificar os filhos, santificar os pais. É isso que vai influenciar pessoas para se voltarem para Cristo. Amém? Fiquem de pé. Por favor, vamos orar e vamos que vamos. Com licença, vamos pedir a Deus. Amém. 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 São as consequências do mergulho no Evangelho. Marcelo, aonde entra o solteiro nessa história toda? Poxa, é a luz, a graça, o Evangelho que eu visto, o próprio Espírito Santo vai me fazer olhar ou vai fazer com que chegue a mim alguém ou que também esteja vestido assim, ou que esteja aberto para poder ser vestido assim. Vestido do Evangelho. Eu sou solteiro, eu estou paquerando a Michele. Eu tenho essa consciência de hoje, do Evangelho, eu já chego para ela e falo, ó, eu sei que você me quer muito, eu sei que eu sou lindo, eu sei que você quer muito namorar comigo, mas ó, tem uma condição aqui, ó. Você já mergulhou no Evangelho? Mergulha aqui. Eu ia conversar bastante sobre essa consciência de mergulhar no Evangelho. Eu queria casar com alguém que mergulhe no Evangelho, que se vista de Evangelho, para que seja alguém amoroso, misericordioso, bondoso, não seja alguém violento. A pessoa que mergulha no Evangelho vai ser violenta? Não vai. Que seja alguém... Agora, tudo bem, ninguém é perfeito. Tem dias que a gente, tem momentos que a carne acaba falando mais alto. Mas não é o que prevalece. O que prevalece é a nova natureza. Então, você está mergulhando, procure alguém que ou já mergulhou,
ou que está mergulhando também, ou que está disposto a mergulhar. Você está solteiro, procure alguém que mergulhou, ou está mergulhando, ou não mergulhou e nem está mergulhando. Mas é uma pessoa disposta a mergulhar. Porque se essa pessoa estiver, pelo menos, disposta a mergulhar, você, sabe, evangelho por evangelho, é casamento onde a misericórdia, onde um vai... Porque tem que perdoar casamento, você tem que estar perdoando o outro. Constantemente você perdoa um ao outro. Oh, desculpa aí, oh, perdão, foi mal. Desculpa, perdão. E você cedendo. Então entenda, gente, é o que eu falei no início, todas essas dicas que se tem para casal, que são muitas até muito boas, mas elas são dicas tudo recortadas, tudo fragmentadas, onde você junta todas elas, tem tudo no Evangelho e muito mais. Agora, eu também não vou aprender tudo lendo Mateus 4. Daqui a 5 dias eu leio Marcos 19. Daqui a um mês eu leio Lucas 2. É um mergulho, é um estudo, é um contato direto, que o Evangelho, o próprio Cristo vai me moldando, vai me corrigindo, vai me limpando, vai me transformando, vai me santificando.